Olá, turma do quinto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. Vamos dar início à nossa aula falando sobre o potinho da gratidão. Isso mesmo. Vamos estar agradecendo ao Senhor por algo que Ele tenha nos proporcionado. Hoje, a minha gratidão vai pela minha moradia. Isso mesmo, pela minha casa que hoje eu tenho para que eu possa descansar, né, me alimentar e possa estar desfrutando aí meus dias de folga com o meu aconchego, que é a minha casa. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso caderno 2, tá? No nosso livro de arte, tá? Nós vamos dar início hoje ao capítulo 3, tá, pessoal? E vamos estar tratando dos conteúdos de linha e formas para criar música, inventando linhas e inventando músicas. Estejam preparados, porque o conteúdo é bem interessante. Nós vamos começar com linhas e formas para criar músicas. A escritura musical, ela é chamada de notação musical, e os registros feitos formam uma partitura, que, no caso das linhas e formas geométricas, ela é denominada partitura gráfica. Na ilustração que a gente tem aí, vemos duas musicistas criando uma composição musical com base em um desenho que trabalha com padrões de linhas e formas geométricas. Como podemos criar música com base em um desenho como este? Observe. Então, vamos observar o desenho agora. Observem com muito cuidado. Como a gente pode criar uma música e criar uma forma musical apenas observando essas linhas? Não existe uma fórmula ou um padrão que deve ser aplicado para se criar música com base em um desenho. Os músicos que desejam fazer isso devem criar juntos representações de sons para cada elemento do desenho. Então, já que não existe uma fórmula e não existe um padrão, quando os músicos eles desejam fazer essa criação, eles utilizam sim a representação do som para cada elemento do desenho. Interessante, não é? Observem aí essa figura, que também está no livro de vocês. Essas duas linhas centrais, finas e paralelas, elas poderiam representar o momento em que será tocada a mesma nota aguda durante 4 tempos. Se existirem vários instrumentos, pode ser combinado de todos fazerem a mesma nota durante o mesmo tempo ou apenas 2 instrumentos executarem-na de modo que estes toquem quando aparecerem essas duas linhas. Como é interessante, né, pessoal? Então, a gente sabe que as linhas, né, ela tem sim suas representações na música. Agora vamos observar essa outra figura. O quadrado poderia representar a entrada de um instrumento específico, isso mesmo, que tocaria 4 notas durante os 4 tempos, seguindo a quantidade de lados do quadrado, ou indicar a sequência de 4 palmas. Então, a gente pode estar representando este quadrado, esta figura, apenas com um instrumento específico. Muito interessante, né, pessoal? Agora a gente vai saber um pouquinho da percussão. Vocês conhecem percussão? Quando a gente fala de percussão, a gente lembra muito a questão dos instrumentos de percussão. Isso mesmo. Mas hoje eu vou falar para vocês de uma referência que ela é chamada de percussão corporal. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é bastante usado como fonte sonora na criação de sonoridades representadas em notações gráficas. Isso mesmo, a gente só vai entender quando a gente conhecer o grupo Barbatuques. Eles sim são uma referência na percussão corporal. Nós vamos conhecer agora, veja só, é hora de assistir o nosso vídeo, isso mesmo. Nós vamos conhecer uma percussão corporal.
lá daquele grupo que eu apresentei a vocês anteriormente. Isso mesmo, ele vai trazer uma forma de representar esses sons, essa sonoridade em forma de desenhos. Prestem bastante atenção, peguem a pipoca, peguem o caderno, peguem o lápis e anotem suas observações. Vocês vão precisar dessas observações para realizar as atividades. Combinado? Agora, vamos conhecer a percussão corporal? Estejam aí atentos, porque eu vou dar o play. E aí, pessoal, vocês gostaram? Eu acho que vocês amaram ver, assistir, né? Um pouquinho da percussão corporal desse grupo maravilhoso que pôde nos proporcionar essa belíssima apresentação, que nós podemos ver nela, né? Várias formas, né? De representar aí os instrumentos musicais, né? E as músicas também. Deu até vontade de dançar. Mas enfim, vamos dar continuidade. As linhas e formas para criar as músicas. Esse foi o conteúdo que nós estudamos, tá? Agora a gente vai inventar linhas e inventar músicas no nosso conteúdo, inventando linhas, inventando música. Exatamente ele. As notações gráficas são uma forma de escrita não convencional de uma música e, por não estarem em um padrão pré-definido, abrem infinitas possibilidades de desenhos, escritas e sonoridades. Nesse universo, podemos ousar no uso das linhas e formas e inventar sons e músicas inusitadas. Observem aí essas linhas. Esta linha com desenho ascendente, ela pode representar um som que começa baixo e aumenta seu volume, ou pode ser a representação de um som que começa em uma nota e vai subindo na escala,
Como, por exemplo, eu começo com o dó, depois o ré, o mi e o fá. Já essa outra linha, que são as ondulações, né? As ondulações desta linha podem representar um som que começa baixo e aumenta de volume, depois começa a baixar e novamente a subir, ou pode indicar uma escala de notas que sobem, depois descem e sobem novamente. Agora vamos conhecer um pouquinho dessa linha. Essa linha em caracol, ela pode representar um som que será emitido de forma ondulatória, criando um movimento parecido com o desenho. Interessante, né, pessoal? Cada forma de linha, a gente pode estar representando o som e assim a gente vai poder saber criar as linhas e criar música a partir do nosso conhecimento, né, das representações dessas linhas. Interessante, eu gostei. E aí, vocês gostaram do assunto inventando linhas, inventando música? Será que vocês conseguem inventar uma música e inventar uma linha para criar a música? Nós vamos saber agora a partir das nossas atividades. Isso mesmo. Então, no Aprendendo Arte, né, vamos criar sonoridades para desenhos com linhas e formas geométricas. Vocês estão vendo aí no livro de vocês algumas formas e linhas, né? Então, observe esse desenho e crie as representações sonoras para cada elemento. Como vocês vão criar isso? Da maneira que vocês mais quiserem. Eu vou dar uma dica. Olhem para o espelho. E aí vocês comecem a criar, tá? Uma representação sonora para cada linha e cada objeto aí. Isso vocês vão estar fazendo na prática. Não há necessidade de vocês registrarem essa performance, tá? Na letra B, você vai pegar alguns instrumentos musicais, o que vocês tiverem disponíveis aí na casa de vocês. Se vocês não tiverem nenhum instrumento musical, vocês podem estar utilizando aqueles que nós confeccionamos. Lembra dos instrumentos? Pois é, eles vão servir agora para vocês fazerem essa atividade. Então, peguem o instrumento que vocês confeccionarem e aí vocês vão começar a criar as representações sonoras para os elementos dos desenhos. Então, o instrumento musical ele vai ajudar muito a vocês criarem esse som através das linhas e das formas. E na letra C, vocês vão formar grupos de 4 alunos e juntos criarem um desenho com linhas e formas geométricas. Inventem representações sonoras para cada elemento do desenho e experimentem tocá-lo usando o corpo e os instrumentos musicais. Como nós sabemos que será impossível reunir grupos de 4 pessoas, então vocês vão estar reunindo com a família de vocês, tá? Então reúnam-se com a família de vocês e façam essa atividade, vai ser bem criativa e bem interessante. Agora, a arte em casa, ela vai ser vivenciada a partir da atividade anterior, onde vocês já puderam criar, né, através daqueles desenhos, vocês já criaram uma performance de som, de música, de estilo, de dança, né? Utilizando o instrumento musical e também utilizando aqueles desenhos e formas geométricas. Então, em uma folha à parte de papel, vocês vão criar um desenho utilizando linhas e formas geométricas. Vocês vão inventar representações sonoras para esses elementos. E depois nós vamos usar o nosso corpo e usar o corpo como fonte sonora. Isso a gente vai estar apresentando em uma das nossas aulas ao vivo que nós teremos, tá? E aí, como vocês vão fazer essa atividade? Prestem bastante atenção. Já que vocês já puderam criar esse som, né, através daqueles desenhos, agora vocês vão criar outros desenhos em uma folha à parte e depois vocês vão estar colando aí nesse espaço branco que está aí na atividade Arte em Casa. Então, em uma folha, vocês vão estar criando desenhos e formas geométricas para que vocês inventem representações sonoras. Nesse cri-cri, né, na atividade cri-cri,
O desenho de linhas e formas diferentes, ele amplia a possibilidade de inventar a musicalização ou representação sonoras diferentes. Vamos experimentar? Então, vocês observem que aí já tem uma representação de linha. Lembra daquela explicação que eu dei anteriormente sobre a linha ondulada, sobre as linhas, sobre aquela linha em círculo, né? Lembrem de cada explicação que eu dei. E aí vocês vão observar, tá? Esses desenhos. E aí vocês vão criar sim essa representação sonora para cada elemento do desenho, usando somente o corpo como fonte sonora. Então, nesse caso, vocês vão aproveitar para fazer o que o grupo, né, do vídeo que eu mostrei para vocês, fizeram, a percussão corporal. Isso mesmo. Vocês vão estar relembrando toda a explicação das linhas e vão estar criando outras representações musicais com as formas geométricas e vocês vão estar criando essa representação sonora através do corpo, através da percussão corporal. Isso vocês vão estar experimentando em casa, tá? Não há necessidade de vocês fazerem nenhum registro para me entregar. Nós vamos compartilhar essas experiências na nossa aula ao vivo. A partir da letra A que vocês já fizeram, né? Olharam os desenhos, criaram toda a performance, olharam para o espelho e aí vocês utilizaram o instrumento musical e fizeram toda aquela produção de percussão corporal. Na letra B, vocês vão criar representações sonoras para os elementos dos desenhos, usando os instrumentos musicais. Então, o que vocês vão repetir de fato, né? Toda aquela produção artística. Partindo disso, vocês irão criar um desenho. Agora é a hora de vocês criarem o desenho. Vocês criaram a performance a partir dos desenhos já criados, né? Dos elementos de desenhos que foram criados. Agora vocês vão criar os desenhos, tá? Para vocês inventarem a representação depois dele. Então, nesse espaço aí dessa atividade, vocês vão criar linhas e formas geométricas diferentes. Então, inventem as representações sonoras que vocês quiserem para cada um do desenho, para cada um das linhas, para cada uma das formas geométricas. Agora, na arte em casa, depois de você ter feito toda essa produção, por isso que eu falei para vocês que não há necessidade de vocês fazerem registro para me entregar. Porque o registro, ela vai estar justamente nesta página aí, da arte em casa, onde vocês representaram, né, fizeram toda uma performance de percussão corporal e nessa atividade vocês estarão registrando todas as dificuldades de vocês, as descobertas, as sensações e as emoções que vocês tiveram ao realizar essa percussão corporal que vocês fizeram. E aí vocês utilizem essas linhas para descrever essas dificuldades, essas descobertas e essas sensações. Combinado? Bom, pessoal, chegou o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o meu abraço. Fiquem com Deus. Muito beijinhos. Se cuidem. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula.